E hoje nós estamos aqui começando a nossa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós. Viva de Coriésio per Cor Maria, nesse dia 22 de fevereiro de 2023. E hoje nós estamos aqui começando a nossa quaresma. Hoje, quarta-feira de cinzas. Mais um tempo de preparação para a nossa Páscoa. E o evangelho, todos nós aqui já sabemos, é o clássico evangelho da quarta-feira de cinza de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6 e depois os versículos de 16 a 18, que é aquele evangelho onde fala sobre a esmola, fala sobre a oração e fala principalmente aqui depois do jejum. Então é jejum, oração e esmola, que também aqui nós podemos trocar com caridade. Então caridade, que é a esmola, aí depois vem a oração e vem o jejum. Muito bem. Interessante é que nós devemos, na quaresma, fazer bons propósitos de penitência que eleva o espírito até o Senhor. E que você possa manter isso depois da quaresma, depois do tempo pascal e também no tempo comum, você mantenha esse patamar. Porque não adianta nada você fazer uma penitência, fazer aqui um jejum, fazer aqui um bom propósito, como todo mundo faz, e depois você relaxar e cair, acabou. O tempo, então, de viver a vida cristã com autenticidade, o tempo de viver a vida cristã com ousadia e com radicalidade é o tempo, então, ali da quaresma ou o tempo do advento e depois eu posso relaxar? Não. Porque você tem que fazer a prática religiosa, tem que fazer a prática quaresmal e elevar o teu pensamento ao Senhor e lutar para permanecer lá em cima. Por isso que uma das grandes coisas que nós temos que fazer é a seguinte, que eu quero só comentar com vocês aqui, que é o começo do Evangelho, que diz assim: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, doutra sorte não tereis direito à recompensa de vosso Pai que está nos céus. Fazer as coisas ou guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, é algo que você se compromete com Deus. E aí, então, eu queria trazer um comentário que vai ajudar você aqui a iniciar bem essa quaresma, que é o comentário do Pseudo Crisóstomo, que está aqui na Catena Áurea de Mateus. Ele diz o seguinte: e por isso nos ordena que evitemos isso com muita cautela, dizendo: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens. Comecinho do Evangelho. Deixemo-nos fixar-nos em nosso coração. Deixemos fixar-nos em nosso coração. A serpente que devemos observar é invisível, entra em segredo e seduz. Só essa frase aqui, eu vou pegar ela para mim e vou meditar ela a quaresma toda. A serpente que devemos observar é invisível, entra em segredo e seduz. Se você pegar essa frase e analisar na sua vida toda, todos os seus gestos, atitudes, emoções, comportamento diante dos outros, comportamento diante de Deus, eu tenho certeza que você vai fazer uma quaresma excelente. A serpente que nós estamos combatendo, ela é invisível. Ela entra em segredo e seduz. Continua aqui: mas se esta invasão do inimigo ocorrer num coração puro, imediatamente percebe o justo que sofre as influências de um espírito estranho. Lógico, se você está em intimidade com Deus, se você está em sintonia com Deus, intimidade, é lógico que você vai perceber que o inimigo vai chegar. Mas se o coração está cheio de iniquidades, por isso,
vai limpar o teu coração na confissão. Não compreende facilmente as sugestões do demônio. E por isso diz Cristo, não encolerizas-te, não desejes ardentemente. Não encolerizas-te e não desejes ardentemente. Porque o que está submetido a esses males não pode estar atento ao próprio coração. Se você está metido em iniquidade, se você está metido em pecados, se você está metido na vida de glória, na vida longe do Senhor, é lógico que você não vai prestar atenção no teu coração. Lógico que você não vai prestar atenção no coração. Mas como podemos fazer para não darmos esmolas diante dos homens? Ou se o fazermos de modo, não o sentiremos? Com efeito, se temos alguém presente e um pobre vem em nossa direção, de que maneira poderemos dar-lhe esmola secretamente? Chamá-lo à parte em segredo revelaria que o estamos fazendo. Mas considera que o Senhor não diz apenas diante dos homens, mas acrescenta com o fim de serdes vistos por eles. Aquele que não procura ser visto pelos homens, ainda quanto faz algo na presença deles, não pode dizer-se que a obra na presença deles. Aquele que faz algo por Deus não vê ninguém em seu coração além do mesmo Deus, porque quem o faz aquilo, assim como o artista tem sempre diante dos olhos aquela pessoa que encarregou da obra de que se ocupa. Olha o segredo para você não ser visto pelos homens. Vejam os homens e as mulheres como se fosse o próprio Jesus Cristo. Vê tudo como se fosse o próprio Jesus Cristo. Isso daqui é um exercício maravilhoso de Quaresma. Como é que eu posso dar uma esmola para alguém sem ser visto? No seu coração, você tem que ter a intenção de fazer qualquer coisa e ver em qualquer coisa ou pessoa a própria face de Jesus Cristo. Digo mais, você vai conseguir fazer isso se você tirar suas iniquidades, ter um coração puro, e aí então vem a oração, e aí então vem o jejum, para ter um coração puro, para ter um coração semelhante ao Cristo, e lutar para você perceber quando a serpente invisível tentar entrar, porque ela entra em segredo e seduz para o mal. Se você pegar tudo isso aí, como eu vou fazer aqui, a minha frase quaresmal vai ser essa: a serpente que devemos observar é invisível, entra em segredo e seduz. Pronto. Tenho certeza que os 40 dias aí vai ser 40 dias muito proveitosos na presença do Senhor. Bem-vindo à Quaresma, bem-vindo ao tempo de conversão. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.